Dezembro de 2002. A próxima vez que Hermione chegou à cabana, Draco apareceu vestindo apenas calça e uma camisa. Ela parou e olhou surpresa. Ele ergueu uma sobrancelha e olhou para si mesmo. Eu não queria te enredar em minhas vestes, ele disse com uma fala arrastada sugestiva. Ele a encarou por um momento com os olhos estreitos antes de gesticulá-la para frente. Dado que você não está necessariamente treinando para escaramuças, precisamos expandir suas habilidades de combate. Ele começou em uma voz cortada. Vampiros, bruxas ou arpias não terão varinhas, mas eles são experientes quando se trata de atacar o povo bruxo. Eles tentam ataques próximos que são difíceis de combater. A maioria dos bruxos estuda a defesa contra eles assumindo a distância, mas uma bruxa esperta o deixará ao alcance do braço o mais rápido possível. Eles sabem que os feitiços de combate são difíceis de executar de perto. Os lobisomens podem ter varinhas, mas a maioria que corre em matilha prefere o combate físico. Você é pequeno. Hermione bufou e Draco olhou para ela suavemente. Você vai ficar em desvantagem em qualquer luta. Você precisa se defender criativamente. Tudo bem. Hermione deu um aceno de cabeça afiado. Os olhos de Draco brilharam e ele pairou sobre ela. Agora suponha que eu seja um vampiro. Eu teria como alvo o lado do seu pescoço. Você não tem um parceiro de duelo para cobrir você. Enquanto você está lutando contra um giroscópio, eu me aproximei. Ele se aproximou até que seus corpos se tocassem. O que você faria agora? Hermione chicoteou sua varinha para cima, mas Draco estava perto demais para ela fazer o movimento da varinha para a maioria dos feitiços defensivos. Antes que ela pudesse recuar e lançar, a mão dele disparou e atingiu seu pulso com força. Sua varinha voou de seus dedos e deslizou pelo chão. Ela se virou para mergulhar atrás dele, mas a mão de Draco fechou-se em torno de seu pulso e ele a puxou de volta. Sem varinha também. Sua vez, Granger. Ele começou a se inclinar em direção à garganta dela como se pretendesse mordê-la. A mão esquerda dela disparou para empurrá-lo, mas a outra mão se fechou em torno de seu pulso esquerdo. Ela tentou soltar os braços, mas o aperto dele era implacável. Um conselho, Draco disse em tom de conversa enquanto ela tentava se libertar. Não deixe seus pulsos abertos. Depois de segurá-lo pelo pulso, tem uma vantagem considerável. Esta é uma posição muito mais fácil de manter do que para você escapar. O mesmo vale para seus pés. Tenha cuidado ao chutar acima do joelho. Se você for agarrado pelo tornozelo, estará no chão em segundos. Pisar ou dar joelhadas é muito melhor do que chutar. Pisar utiliza o seu peso. Pise forte e vá para os pés, tornozelos ou a lateral dos joelhos. Desativar seu oponente é a chave. Um joelho na virilha funciona em tudo. Bruxos, vampiros, lobisomens. Até as bruxas odeiam isso. Hermione tentou dar uma joelhada em Draco, mas ele usou seu aperto em seus pulsos para afastá-la e facilmente desviou de sua perna. Veja, uma vez que seus braços estão presos, suas opções são limitadas, e as minhas são quase infinitas, dependendo do que eu quero fazer com você a seguir. Sua palestra estava ficando irritante. Hermione pisou no pé dele e o chutou nas canelas. Ele sibilou fracamente. Melhor, mas se eu fosse um vampiro, você estaria esgotado agora. Você claramente não tem aptidão para lutar sujo. Ele a soltou abruptamente e Hermione se desvencilhou e o encarou. Ele a olhou sério. Granger, se você for atacado, estará em menor número. Mesmo se você não estiver em menor número, fisicamente falando, você nunca será tão forte quanto a maioria das criaturas das trevas naturalmente são. A luta será contra você em todos os aspectos possíveis. Faça tudo o que puder para fugir. Hermione deu um breve aceno de cabeça. Lute com inteligência, ele disse friamente. Seja astuto. Quando seu oponente é mais forte do que você, é crucial usar estratégia. Você nunca será mais forte do que um lobisomem, mas eles se perdem na sede de sangue e atacam de forma previsível. Se você utilizar esse conhecimento, poderá sobreviver a ele.
Além disso, ele lançou a ela um olhar. Controle seus movimentos. Esta é uma luta prática. Ele devolveu a varinha para ela e a atacou novamente. E de novo, e de novo. Ele era implacável e irritantemente conversador. Ele iria desarmá-la sem nem mesmo usar um feitiço. E então prosseguir para tropeçar nela, ou torcer um braço atrás das costas dela e forçá-la a ficar em uma posição indefesa, enquanto implacavelmente arrastava o que ela poderia ter feito melhor. Hermione foi ficando cada vez mais irritada com ele, o que ele percebeu e pareceu se divertir. Eu sou uma bruxa, ele anunciou com um sorriso malicioso antes de atacá-la pela 20ª vez. Hermione disparou uma série de atordoadores enquanto tentava ficar fora de seu alcance, mas ele rapidamente os desviou e se aproximou. Ela tentou mergulhar para escapar dele, mas ele a segurou pelo tornozelo. Ela se virou e tentou enfeitiçá-lo, mas ele arrancou a varinha de sua mão e a jogou em um canto, e então começou a se sentar em seus quadris. Você é pior nisso do que na dança. E foi uma dançarina péssima, ele observou casualmente. Eu nunca fiz esse tipo de luta antes, disse Hermione rebelde enquanto tentava se desvencilhar. Você tem alguma ideia de quantos tipos de combate corpo a corpo existem? Folheei dezenas de livros, mas não tinha ideia de que tipo de luta deveria aprender. Ela olhou e acrescentou. Eu poderia usar uma das minhas estratégias agora. Ele olhou para ela pensativamente e então acenou com a cabeça. Devemos praticar mais. Vou trazer um conjunto de exercícios. Hermione o estudou com perplexidade. Por que você está de tão bom humor hoje? Meses suportando sua raiva fria, e de repente ele estava alegre e conversador sem motivo aparente. Ele olhou para ela por um momento e então sorriu. Joie de vivre, eu suponho. Ou talvez eu apenas goste inesperadamente de sentar em cima de você. Hermione o olhou duvidosa e se perguntou se ele estava chapado em alguma coisa. Ele se levantou e ofereceu-lhe a mão. Ela piscou surpresa e aceitou. Então ela o estudou. Ele estava estranhamente feliz, com uma aparência quase afetuosa. Hermione não. Ela se sentiu à beira de um colapso nervoso só de olhar para ele. 1 mês. Ela tinha 1 mês. 1 mês para encontrar uma maneira de controlá-lo. Controle-o. Mesmo se ela pudesse, ela não tinha ideia de como possivelmente iria demonstrar isso. Afinal, o que exatamente ele está ganhando por ter você? Você não está dormindo com ele? Ele está ensinando você a duelar. Ele ensinou a oclumência. Que benefício você está proporcionando a ele? O que você diria que é para ele? Hermione sentiu como se fosse ter um ataque de pânico. Ela olhou para Draco em desespero. Não tenha medo de usar os cotovelos, disse ele. Quando você está se defendendo de ataques de curta distância, o soco não terá muita força. Os cotovelos são duros e ideais para ataques próximos. Melhor do que algo tão ineficaz como um tapa. Tapa funcionou muito bem com você, Hermione respondeu. Draco bufou fracamente. Se você está atacando um garoto de 13 anos, dê um tapa nele. Hermione fez uma careta. De novo, ele disse, depois que ela recuperou o fôlego. Ele se lançou em direção a ela. Em vez de tentar fugir, ela se moveu em direção a ele e deu um passo para o lado no último minuto. Ele girou e se virou para trás, mas ela já o havia acertado com um feitiço penetrante e acertou seu tornozelo com uma chave de perna. Ele estava perto demais para mais feitiços. Ela tentou pular, mas ele a agarrou pelo braço, jogou a varinha dela para longe e a arrastou para o chão com ele. Hermione chutou, arranhou e rosnou enquanto tentava lutar para se livrar, mas ele pesava pelo menos 20 quilos a mais do que ela. Em 1 minuto, ela estava totalmente presa embaixo dele. Se eu fosse um lobisomem, já teria rasgado sua garganta, ele disse em voz baixa. A boca dele estava perto da base do pescoço dela, e Hermione percebeu abruptamente que o comprimento do corpo dele estava pressionado contra o dela. Sua respiração roçava a pele sensível na junção de seu pescoço e ombro. Ele abruptamente se afastou dela e se levantou, olhando furiosamente. Sua mandíbula rolou ligeiramente e seus olhos estavam negros.
Se você está lutando contra um lobisomem, eu não recomendaria fazer dessa forma. Ele disse em uma voz tensa enquanto puxava sua varinha e removia o chaveiro feio em seu tornozelo. Como devo fazer isso? Use sua cabeça para quebrar o nariz dele e, quando ele soltar seus pulsos, arranque seus olhos, ele disse rigidamente. Vá para joelhos, virilha, olhos, tornozelos. Como mencionado anteriormente, você está tentando desabilitar o seu agressor. Direito. Ela se levantou do chão e olhou melancolicamente para ele. De novo, disse ele. Ele a atacou novamente. No momento em que Hermione aparatou, ela estava coberta de hematomas. Draco a derrubou várias vezes enquanto lhe dava um sermão sobre os métodos preferidos de ataque das bruxas, vampiros e lobisomens. Ela se escondeu no banheiro quando voltou para Grimmauld Place e esfregou essência de Murtlap por todo o corpo. Ela estudou defesa pessoal. Ela revisou todas as suas anotações sobre Draco. Ela não sabia o que fazer. Ela não sabia como controlá-lo. Ela não sabia como provar que podia. Ela não sabia o que ele queria. Dela. De alguma forma, por alguma razão, ele a queria. Mas ela interferiu com tudo o que ele queria. Ela vasculhou suas memórias exaustivamente, revirando-as, organizando-as, tentando encontrar algo para desvendar. Ela ficava deitada na cama à noite e se perguntava se estava arriscando o esforço de guerra. Talvez ela estivesse comprometida, não confiável. Talvez Severus estivesse certo e Draco estivesse melhor morto. Talvez se ele fosse uma figura tão centralizada no exército de Voldemort, matá-lo e deixar um vácuo de poder seria o uso mais eficaz para ele. Mas ela não conseguia conciliar isso. Ela se recusou a acreditar. Ela se enrolou como uma bola e sentiu como se fosse morrer de desespero. Cada semana sucessiva, quando Draco a treinava, ela ficava distraída. Ela seguiu os movimentos, mas não se comprometeu, e Draco percebeu. Há algum sentido em eu treinar você se você nem mesmo está prestando atenção? Ele perguntou, sua expressão irritada. A boca de Hermione se torceu e os cantos de seus olhos doeram. Ela desviou o olhar dele. Eu realmente não vejo mais o ponto. Ele a encarou por vários segundos, parecendo levemente horrorizado. Achei que você não queria morrer, ele finalmente disse. Se eu for emboscado por um bando de lobisomens, eu duvido que vou sobreviver. Se eu fizer isso, estarei em tantos pedaços que duvido que isso importe. Ela disse calmamente. Ele mudou de posição e olhou para ela como se estivesse reavaliando algo. O que está errado? Estou cansada, disse ela, olhando para o chão. Estou cansado desta guerra. Estou cansado de tentar salvar as pessoas e vê-las morrer de qualquer maneira. Ou salvá-las, e depois vê-las morrer mais tarde. Eu me sinto como Sísifo, preso em um ciclo por toda a eternidade. Eu não sei como sair, e também não sei como continuar. Draco ficou quieto por um momento. O que aconteceu com fazer tudo por Potter e Weasley? Seu tom estava tingido de desdém. O preço está ficando cada vez mais íngreme. Não sei se vou conseguir continuar pagando. Sua expressão se apertou. Suponho que até os mártires têm limites. Hermione deu um sorriso apático. Ou dias ruins, pelo menos. Ela ergueu os olhos para Draco, estudando sua expressão reservada como uma máscara e o modo como ele a observava. Ceda. Ceda. Ela o encorajou. Ela podia ver em seus olhos. Ele estava tão perto. Mas ele se recusou a cruzar a linha. Para admitir. Sempre que ela tentava acenar para ele, sua malícia vinha à tona. Ele era mais cruel quando estava vulnerável. Talvez se Hermione fosse mais obstinada, ela pudesse encontrar uma maneira de superar a dor. Mas ele parecia sempre saber onde cortar para machucá-la mais. O que quer que o estivesse segurando, ela não sabia como separar. Seus dedos se curvaram e ela quase o alcançou antes de se afastar. Ela respirou fundo e se forçou a reprimir o desespero e se concentrar na situação em questão. Direito. Estou farta de me lamentar, disse ela, endireitando-se. Ela agarrou sua varinha do chão e se posicionou. Ele a olhou pensativo por um momento antes de repente se lançar em sua direção. Ela deu um passo para o lado e o empurrou, mas ele se conteve e girou para trás.
A mão dele agarrou o pulso dela e a forçou a largar a varinha. Ela empurrou o cotovelo nas costelas dele, se desvencilhou e mergulhou para pegar sua varinha. Ela agarrou sua varinha enquanto se levantava e conseguia acertá-lo várias vezes, antes que ele se aproximasse novamente. Ele a agarrou pelo braço e arrancou a varinha de sua mão novamente. Ela tentou colocar o pé atrás de seu tornozelo, mas ele se desviou e se esquivou enquanto torcia o braço dela para trás. Ela o soltou com uma estocada rápida e sentiu um lampejo de triunfo antes de perceber que ele a havia deixado ir. Usando a força de sua fuga, ele a girou. Agarrou seu tornozelo com o próprio pé e a jogou no chão. Hermione se contorceu, tentando se livrar, mas ele tinha os pulsos dela presos em suas mãos. Sibilando ligeiramente de frustração, ela se acalmou enquanto ele se ajoelhava sobre ela. Você ainda está tentando vencer sendo rápido em vez de ser inteligente, ele repreendeu. Ele soltou seus pulsos e se levantou. Novamente. Hermione estava ficando cansada, mas ainda conseguia durar mais. Ela o derrubou 2 vezes, mas não conseguiu durar mais que ele. Enquanto ele tentava segurá-la, ela girou para o lado usando seu impulso, e eles rolaram pelo chão. Ele ainda acabou em cima dela no final. Ela quase amaldiçoou de frustração. Melhor, disse ele ofegante. Seu rosto estava a menos de 1 centímetro do dela, e ele estava olhando para ela. Suas mãos estavam em torno de seus pulsos sobre sua cabeça. Ela podia sentir seus batimentos cardíacos. Era 21 de janeiro. A próxima semana seria a última vez, e ela deveria passar suas memórias para Kingsley. Draco, que se preocupava com ela mais do que qualquer outra pessoa. Que dedicou um tempo que não poderia ter tentando treiná-la e mantê-la viva. Porque ele só queria que ela estivesse viva. Desde que ele disse a ela que ela poderia dizer não, ele nunca tinha realmente pedido nada dela. Quando ele olhou para ela, sua expressão estava fechada, mas seus olhos estavam atentos, como se ele a estivesse memorizando. Então sua expressão vacilou, um lampejo de amargura familiar, e ela sabia. Ele estava esperando que ela o traísse. Ele sabia que ela iria. Que ela sempre escolheria a ordem primeiro. Isso foi o que sempre o impediu. Ele havia antecipado isso desde o início, antes que a possibilidade ocorresse a ela. E ele a treinou de qualquer maneira. Ela não conseguia entender. De que adiantava se ele esperava ser morto pela ordem? Por ela? Ela o encarou. Ela não precisava de um livro para lhe dizer qual era a expressão em seu rosto. Ela podia sentir. Era um calor em seu abdômen, uma sensação de aperto em seu peito e um latejar em suas veias. A intensidade com que ele a estudou. Seus dedos estavam em torno de seus pulsos, e seu polegar deslizou inconscientemente ao longo de seu braço enquanto ele olhava para ela. Ele se aproximou. Ela prendeu a respiração. Então sua expressão endureceu. Ele puxou as mãos e começou a se levantar. As mãos de Hermione dispararam. Ela agarrou sua camisa, puxou-o de volta e pressionou seus lábios contra os dele. Não foi um beijo lento e doce. Não foi um beijo causado por álcool ou insegurança. Foi gerado pela raiva, desespero e desejo tão quente que ameaçou queimá-la até o esquecimento. Foi possivelmente um beijo de despedida. Se e quando Kingsley e Moody decidirem expor Draco, daremos a você 1 hora para avisá-lo. Draco congelou quando os lábios dela tocaram os dele, e ela pensou que ele poderia simplesmente empurrá-la para longe. Ela sentiu a mão dele em seu ombro e se preparou enquanto aprofundava o beijo e apertava as roupas dele. Ele vacilou. Foi como se algo tivesse se quebrado dentro dele. Como uma represa estourando, e de repente Hermione estava se afogando nele. Ele passou os braços em volta dela e beijou-a selvagemente. O calor era como um incêndio. A tensão, a espera. Meses esperando que ele a seguisse. Depois de saber que foi por isso que ela foi enviada, uma homenagem inaugural por seus serviços. Mas foi um estratagema de sua parte, tocando-a, beijando-a, desejando-a. Uma finta para esconder suas verdadeiras intenções e motivos. Exigir dela tinha sido a mesma forma de desorientação que ele a ensinou a usar na oclumência. Uma mentira. Até que de repente não era.
Ela mudou em sua estimativa. Manipulou seu caminho para ocupar o mesmo espaço que ele fingiu que ela ocupava. Ela deslizou os dedos pelos ombros dele, sentindo a tensão em seus músculos. Uma das mãos dele agarrou o cabelo dela, puxando levemente as tranças, enquanto a outra mão se movia com determinação. Ele a segurou com uma firmeza que a fez sibilar contra sua boca. Eles se olharam profundamente, e ela sentiu a intensidade do momento enquanto seus dedos deslizavam por seu cabelo e ao longo dos tendões de seu pescoço. Ela arrastou as unhas no topo dos ombros dele, marcando-o de uma forma que só ela poderia entender. Apesar de quão frio ele agia, seu nome era adequado. Ele era um dragão. Ele mantinha paredes de gelo ao redor de si, mas havia fogo em seu coração. Eles se aproximaram, e o ar entre eles parecia carregado de uma energia que não podia ser ignorada. A camisa dele perdeu vários botões quando ela a abriu, e ela mordeu seu ombro, sentindo-o, marcando-o. Seu corpo era familiar para ela. Ela já havia memorizado seus contornos. Ele arrastou as mãos por seu corpo, ao longo das curvas que ele riu e considerou magras. Ele beijou seu pescoço e enredou os dedos em suas tranças, puxando levemente seu cabelo até que ela inclinou a cabeça para trás. Foi rápido, severo. Não foi um romance entre eles, mas a colisão de duas forças opostas. Ele a segurou com uma firmeza que a fez sentir a intensidade do momento. Hermione reprimiu qualquer sinal de desconforto, determinada a não mostrar fraqueza. Ela sabia que isso poderia doer, mas estava preparada. A dor era parte do preço que ela estava disposta a pagar. Ele era muito maior que ela, e seu corpo praticamente a envolvia. As mãos dele estavam emaranhadas em seu cabelo com tanta força que ela mal conseguia mexer a cabeça. Quando ele encontrou seus olhos, ela viu a intensidade neles. Era abrasadora. Nessa expressão, ela poderia dizer, ele era dela. A compreensão partiu um pouco seu coração. Ela se forçou a não mostrar nenhum sinal de desconforto. Ela moveu os quadris para encontrar seu movimento, apertando em torno dele enquanto arrastava as unhas em suas costas. Ele sibilou e baixou a cabeça contra seu ombro, segurando-a com uma firmeza que a fez sentir a intensidade do momento. O ângulo de seu movimento, a intensidade entre eles não era apenas dele. Ela choramingou e engasgou perto de sua orelha. Seu ritmo vacilou ligeiramente, e ele ergueu a cabeça. Ele deslizou as mãos para fora do cabelo dela, segurou as mãos dela e entrelaçou os dedos. Ele a beijou. Beijos que fizeram seu peito doer quando ela os devolveu. Ele mudou seu ritmo, mais devagar. O ângulo era diferente, a forma como eles se encaravam. E Hermione percebeu com alarme que isso estava arrancando seu senso de controle. Ele a puxava para dentro de uma intensidade que ela não sabia como escapar ou controlar. Draco a beijava. Quente, quase punitivo, enquanto segurava suas mãos com firmeza. A dor inicial havia diminuído para um latejar mais fraco, mas a sensação de fogo ainda percorria seus nervos. Ele parecia lutar contra algo dentro de si. E então, de repente, ele se afastou. Sua expressão estava abatida, e ele nem mesmo olhou para ela enquanto pegava suas roupas do chão. Ele se vestiu rapidamente, puxando a calça e a camisa com movimentos bruscos. Hermione se sentou lentamente, observando com atenção. Ele estava ficando progressivamente mais pálido, sua expressão incrédula e horrorizada. Porra, ele murmurou, passando a mão pelo cabelo. Ele parecia estranhamente devastado. Tapou a boca com a mão e olhou para ela, encontrando seus olhos. O que quer que estivesse surgindo nele parecia estar causando um ataque de pânico. Ele engoliu em seco, fechou os olhos e terminou de se vestir. Quando abriu os olhos novamente, parecia ter se recomposto. Ele respirou fundo e se virou para ela, sua expressão tensa. Você era virgem? Sua voz estava rouca. Hermione olhou para baixo. Havia sangue em suas coxas. Sim, ela disse. Quando você deu seus termos pela primeira vez, presumi que era assim que você me queria. Malfoy parecia que estava prestes a vomitar. Sua mandíbula estava cerrada enquanto ele apenas continuava olhando para ela. Sua voz falhou. Eu teria sido mais gentil. Se eu soubesse, ele finalmente disse. Hermione pressionou os joelhos para esconder o sangue e puxou as pernas para mais perto do corpo. Eu realmente não queria que você fosse. Ele apertou os lábios. Parecia estranhamente perdido. Ela não conseguia entender como isso soava.
Porque ceder e se aproximar dela foi de alguma forma um golpe decisivo. Talvez tenha sido. Depois que ele a beijou quando os dois estavam bêbados, havia uma linha distinta que ele traçou. Uma que ele tinha sido furiosamente assíduo em manter. Se ele esperava que ela o matasse no final, ele pode ter achado a ideia de cruzá-lo insuportável. Mas não explicava tudo mais que ele fez. Se ele esperava que ela o traísse, por que escalar? Por que tentar remover a marca negra? Tinha que estar relacionado às runas. Se ele tinha sido rasgado, e ele estava claramente rasgado, então isso pode ter inclinado a balança. Talvez ele não pudesse mudar de curso agora. Foi definido. Obsessivo. Possessivo. Ela o tinha. Possivelmente para sempre. Se ela fosse astuta o suficiente para usá-lo. Havia algo de irônico em seduzir alguém na esperança de alguma forma, salvar sua vida. Sua boca se curvou levemente no canto. Ela agarrou o joelho. Suas mãos tremiam levemente. Ela conseguiu o que queria. Lamentaria o custo mais tarde, quando tivesse espaço para isso. Ela ergueu as paredes de oclumência ao seu redor. Não iria pensar em nada além da situação imediata. Ela o tinha. Por alguma razão, ela o tinha. Agora, precisava encontrar uma maneira de tirar vantagem disso. Ele notou sua expressão. Você parece satisfeita, disse com voz amarga, os lábios curvando-se em um sorriso irônico. Feliz por ter se prostituído com sucesso? Orgulhosa de ter colocado sua peça de xadrez no lugar? Ela não vacilou com o insulto. Fechou as mãos lentamente em punhos e então se forçou a abri-las. Esse era o meu trabalho, disse calmamente. Não havia sentido em tentar negar. Você tem que saber que essa era a minha missão. Claro, ele respondeu, com um tom vazio, olhando para longe dela. Seus braços estavam pendurados ao lado do corpo, como se de repente ele não soubesse o que fazer consigo mesmo. Eu nunca pensei que você realmente tivesse sucesso. Eu não queria você. Quando eu exigi você, eu realmente não queria você. Eu sei. Ela desviou o olhar. Percebi que tudo no início era uma atuação. Sua pele doía de frio. A cabana nunca tinha sido aquecida, mas ela não tinha percebido o quão frio estava até então. Ele deu uma risada sufocada, olhando para ela. Claro. Houve uma pausa. Hermione começou a vestir suas roupas. Draco desviou o olhar. Eu não iria trair sua ordem. Ele finalmente disse com uma voz morta. Eu nunca iria. Você já estava perdendo quando cheguei e provavelmente ainda vai perder agora. Mas eu nunca me importei de verdade. Eu não virei por causa disso. Eu queria vingar minha mãe. Eu estava perfeitamente disposto a morrer no processo. Ele olhou para o chão. Infelizmente, quando tive a oportunidade de oferecer meus serviços, ela já estava morta há muito tempo. Não era uma explicação plausível. A amargura em seu rosto era inalterada. Ele revirou a mandíbula e olhou para o teto, inclinando a cabeça para trás. Eu não sabia que havia um limite de tempo para o luto. Ele olhou para ela e sua expressão tornou-se cruel e desdenhosa. Seus olhos brilhavam. Já que essa não era uma razão plausível, eu tive que inventar algo que aparentemente queria da ordem. Então, um perdão. Mas eu sabia que isso também dificilmente seria crível. Eu sabia que precisaria de um contato. Escolher uma garota e agir como se tivesse algum tipo de interesse parecia uma solução pragmática. Uma maneira de entrar na narrativa dos comensais da morte. Ele deu um leve sorriso. Mas a maioria das bruxas na resistência era um risco muito grande. Cabeça quente e fora de campo com tanta frequência que havia uma boa chance de serem pegas em uma escaramuça. E eu teria meu disfarce descoberto ou estaria trocando de contatos constantemente. Ele engoliu em seco e sua boca torceu-se. Então eu lembrei de você. Durante anos pensei que você tivesse morrido, mas Snape relatou que você era o curador da ordem. Quando você me ocorreu, pensei ter encontrado a solução perfeita. Você foi mantido em casas seguras. Não haveria muito risco de ser pego ou morto. E você era pragmática o suficiente para concordar se pensasse que estava salvando seus amigos. Parecia ser a solução perfeita. Quando eu disse que meus termos eram você e um perdão, eles imediatamente aceitaram. Aparentemente, a linha do agora e depois da guerra
Era absurda o suficiente para que todos a considerassem verossímil, ele zombou. Como se eu tivesse traído o Lorde das Trevas por uma chance de possuir você, disse revirando os olhos. Eu sabia que eles iriam mandar você com instruções para tentar me apaixonar por você, para garantir meus serviços e garantir que eu não me cansaria de você ou mudaria de ideia. Mas, eu imaginei. Você era uma vadia na escola. E você me odiava tanto por matar Dumbledore. Eu tinha certeza que você não teria sucesso. Sinceramente, pensei que seria engraçado ver você tentar. Ele olhou para o chão. Mas você fez. Você me superou. Admitiu. Ou talvez eu estivesse muito cansado e sofrendo para continuar te afastando. Quase não importa. Você ganhou. Ele afundou-se contra a parede e fechou os olhos. Hermione o estudou com ceticismo enquanto vestia o resto de suas roupas. Ela não tinha certeza de que ângulo ele estava tentando jogar com isso. Concessão? Confissão? A parte sobre ela era bastante crível. Combinava com tudo que ela notara sobre ele. Mas ela duvidava de sua afirmação de que sua mãe era seu verdadeiro ímpeto. Ela considerou a possibilidade inúmeras vezes e a descartou. Mesmo? Você mudou de lado porque sua mãe morreu? Ela bufou alto com descrença enquanto se levantava. A morte dela dificilmente foi culpa do seu mestre. E o quê? Antes você apenas subia na hierarquia por acidente? Não percebi realmente por 5 anos e então... Oh, caramba, o quê? O aniversário de sua morte passou e você ficou tão melancólico que não pôde deixar de nos procurar? Ela o estava provocando. Tinha certeza de que isso iria irritá-lo. Talvez, se ela o provocasse o suficiente, ele realmente contaria a verdade pelo menos uma vez. Seus olhos se abriram e ele empalideceu de raiva. Foda-se, Granger. Hermione se encolheu. A pele de suas costas e ombros parecia arranhada em alguns lugares, e sua parte inferior do abdômen doía levemente. Ela engoliu em seco e se forçou a ignorar. Você é um comensal da morte, ela disse friamente, cruzando os braços enquanto o olhava fixamente. Você espera que eu esqueça o que você fez? Imaginar que você alcançou uma posição tão elevada por causa dessa sua personalidade encantadora? Você matou Dumbledore. Você assassinou meus amigos. Você tortura pessoas até a morte. E o quê? Você acha que invocar sua mãe muda isso? Não é uma questão de ter uma data de validade para o luto. Se você espera que acreditemos que você coloca a culpa em seu mestre, talvez não devesse ter passado 1 ano a mais apoiando-o antes de decidir vir para o nosso lado. Depois que você começou esta guerra, depois que você escolheu se tornar um comensal da morte. Ele a encarou, seu rosto contorcido de fúria quando ele se abaixou e rasgou a manga que cobria seu braço esquerdo. Expôs a tatuagem nua e crua ali. Você sabe por que eu tenho isso? Ele perguntou, seus dentes brilhando enquanto zombava dela. Você já parou para pensar por quê? Ele se levantou e caminhou pela sala em sua direção. Depois que você e seus amigos jogaram meu pai em Azkaban, o Lorde das Trevas foi para minha casa. Os olhos de Hermione se arregalaram enquanto ele continuava. Eu nem cheguei em casa da escola ainda. Quando cheguei lá, ele estava esperando por mim. Ele tinha minha mãe, presa, em nossa própria casa. Sua voz estava trêmula e sua respiração era irregular. Você acha que é uma escolha quando o Lorde das Trevas diz para você levar a marca dele? Você se sacrifica para salvar as pessoas de quem gosta. Bem, eu também. Você esperava que eu falhasse intencionalmente como um comensal da morte quando eu nem era o único que sofreria por isso. Matar Dumbledore e subir na hierarquia foi a única maneira de protegê-la. Hermione sentiu-se ficar pálida. Eu não sabia. Sua mandíbula estava tremendo quando ele olhou para ela. Depois que ela morreu, eu estava sendo vigiado. O Lorde das Trevas não é um tolo. Ele sabia que eu vacilaria depois de perdê-la. Eu tive que reconquistar sua confiança antes que pudesse me arriscar a fazer qualquer coisa. Eu não sou um de seus amigos. Se eu queria que minha traição importasse, ele não poderia antecipar. Se eu tivesse contatado a Ordem no próximo fim de semana, você realmente acha que haveria alguma dúvida sobre quem era o espião?
Demorou para chegar perto o suficiente para saber algo importante. Ele se virou e sua voz ficou rouca. Ela... ela nunca se recuperou. Os tremores. Eles nunca pararam. Eu nem sei o que mais ele fez com ela. Antes de eu chegar lá. Sua voz falhou. Ele afastou o cabelo do rosto e parecia estar lutando para respirar. O verão inteiro, eu não pude. Não pude fazer nada, a não ser dizer a ela que sinto muito. Draco se virou e encostou-se na parede como se estivesse prestes a cair. Ele a manteve presa por meses. Ela ainda estava com ele quando voltei para a escola. Depois que matei Dumbledore, ele a deixou ir. Mas então ele ficou e viveu na mansão conosco. Ela mal conseguia lidar com isso. Ela desmoronaria a qualquer som e simplesmente se encolheria no chão em pânico. Ele estava respirando tão rápido que suas mãos tremiam, e ele continuou falando, as palavras saindo em um fluxo contínuo. Minha mãe, ela nunca foi muito forte. Ela quase morreu quando estava grávida de mim e nunca se recuperou disso. Ela sempre foi frágil depois disso. Meu pai sempre disse que tínhamos que cuidar dela. Ele me fez jurar, crescendo repetidamente, que sempre cuidaria dela. Quando o Lorde das Trevas finalmente deixou a mansão, tentei afastá-la. Em algum lugar ele não poderia encontrá-la ou machucá-la novamente. Mas ela não iria. Ela não iria a lugar nenhum sem mim. Ele pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Eu estava tentando cuidar dela. Eu estava tentando mantê-la segura. Eu estava tentando descobrir uma maneira de fugir. E então, ela foi morta na mansão Lestrange. Sua voz se quebrou, e ele deslizou pela parede estremecendo. Hermione sentiu algo em seu coração torcer. Ele sempre foi ferozmente protetor com sua mãe, mesmo na escola. Quando alguém insultava seu pai, ele poderia ficar com raiva, mas a mais leve insinuação contra sua mãe o tornava cruel. A transformação chocante de valentão da escola em alguém capaz de matar alvo Dumbledore, de repente fez sentido. Voldemort o havia colocado em uma situação impossível, forçando-o a escolher entre pegar uma arma ou perder a única pessoa com quem ele realmente se importava, alguém por quem ele se sentia profundamente responsável. Cuidar de Narcissa Malfoy havia forjado sua letalidade, aquela capacidade fria de calcular e ultrapassar limites. Sinto muito, Draco, disse ela, sentindo-se tonta de choque. Eu não quero sua falsa simpatia, Granger, ele rosnou, mas sua voz estava tremendo. Ele provavelmente nunca havia contado a ninguém o que havia acontecido. Severus não sabia. Seus amigos não poderiam saber. Ele carregava isso há anos, tentando consertar as coisas da melhor maneira que podia. Então Hermione apareceu e, lenta e implacavelmente, o manipulou para cuidar de outra pessoa, para cuidar dela. Não era de admirar que ele tivesse ficado arrasado ao perceber isso. Não estou mentindo, disse ela. Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito pelo que aconteceu com ela. E sinto muito por ter feito isso com você. Ela se aproximou dele. Ele parecia tão sozinho. Ela colocou uma mão hesitante em seu braço, meio que esperando que ele a arremessasse pela sala com raiva. Mas após um momento de hesitação, ele baixou a cabeça sobre o ombro dela. Ela o puxou para seus braços. Ele enrijeceu por um momento e então agarrou seus ombros, soluçando. Ela nunca esperava vê-lo chorar. Eu não posso. Eu não posso. Ele repetia as palavras enquanto tremia. Hermione não sabia o que fazer. Ela acariciou seus dedos por seu cabelo e ao longo de sua nuca enquanto ele repetia as palavras uma e outra vez. Eu não posso. Eu não posso fazer isso de novo. Ele engasgou. Eu não posso cuidar de alguém novamente. Eu não aguento. Hermione pousou a mão em sua bochecha e sentiu suas lágrimas deslizarem por sua pele e pelo pulso. Eu sinto muito, Draco. Ela disse as palavras de novo e de novo. Ela estava se desculpando por tudo. Pela primeira vez, Draco Malfoy era totalmente humano para ela. Ela deslizou através de suas paredes e arrancou suas camadas defensivas de malícia e crueldade, até que alcançou o centro dele, e lá descobriu que ele carregava um coração partido.